vamos ao nosso estudo. Nós terminamos essa meditação breve sobre a questão da oração. Em que momento o Senhor Yeshua vai ensinar os seus discípulos sobre este privilégio de saber orar. Então, se eu não sei fazer, eu preciso de alguém que me ensine. E Lucas deixa claro isso, nós mencionamos aqui, Lucas capítulo 11. Vamos lá, o Lucas capítulo 11, para nós observarmos o que está escrito. E, no caso de haver a pessoa que tem o Espírito do Senhor, ela faz parte do santuário do Altíssimo e o Espírito Santo está neste santuário. Então, essa pessoa, ela, mesmo que ela leia um texto que esteja mal traduzido, ela vai perceber. Então, o Espírito que está nela faz ela perceber. Vai guiá-la para que ela encontre o verdadeiro significado, qual é a ideia real. Isso, só quem desfruta desse privilégio são os filhos de Elohim. E o Espírito vai guiar a pessoa para que ela tenha conhecimento da verdade. Porque ele é o Espírito da verdade. Aleluia. Que habita na edade do Senhor, que é a expressão do Senhor na terra. A sua edade. Capítulo 11 de Lucas, versículo 1. E aconteceu que, estando o Senhor Yeshua a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos. Lhe disse um dos seus discípulos. Qual foi a palavra? Senhor, ensina-nos a orar, como também Yohanan ensinou aos seus discípulos. E muitos pedidos que nós podemos fazer ao Senhor. Os discípulos fizeram esse pedido. Eles precisavam aprender a fazer algo que eles ainda não sabiam fazer. Porque eles percebiam que as orações do Senhor Yeshua tinham efeito que as deles não tinham. Então eles perceberam, eu já coloquei aqui para os irmãos, por que é esse momento. Se você observar, comparar as Bessorot, você vai poder fazer um estudo mais apurado em termos de cronologia. Isso envolve tempo, claro. Mas se envolver com isso aqueles que estão interessados em conviver de fato com o Senhor e que quer ter o mesmo sucesso que ele teve. A oração é um exercício para o discípulo do Senhor Yeshua, pois ele percebe que não pode imitá-lo sem seguir os seus passos. Qual o segredo da vitória do Senhor Yeshua? Qual foi o segredo de um homem, desse homem, para ele vencer o mundo, vencer o império, os impérios do mundo? Ele venceu. Ele venceu o exército de Satã, que é composto de mensageiros que foram arrastados por Satã. Satã, com seus exércitos, não conseguiu vencer o Senhor Yeshua. Aleluia. O homem que venceu o mundo, venceu o inferno, venceu a morte. Até hoje, a ciência dos homens não consegue vencer a morte. Tantas coisas que são ditas, não? Mas quem consegue vencer a morte? Quem é o poderoso do mundo que pode vencer a morte? Aleluia. O segredo da vitória do Senhor Yeshua estava na sua intimidade com o Pai. Ele preservou isso, essa unidade com o Pai. Ele preservou isso. O que ressalta a sua obediência a Ele, ao Pai. Para manter essa intimidade, essa unidade, o que é que ele fazia? Ele orava.
E orava muito. Ele tinha intimidade com o Pai, a unidade com o Pai. Ele nunca perdeu essa unidade com o Pai. As suas ações sempre mantiveram a unidade. Só houve um momento em que essa unidade foi rompida, não por atos dele, mas porque ele assumiu o nosso lugar. Então, ele experimentou o que os homens sempre experimentam. Só que não percebem por quê? Porque nunca tiveram essa intimidade com o Pai. Mas o Senhor Yeshua sentiu. Porque ele nunca tinha se separado do Pai. O homem que está acostumado a viver sem Elohim não percebe se está ou não unido a ele. Nunca experimentou isso. Então ele não sente a ausência do Pai, porque nunca esteve com ele. E ao Senhor Yeshua é o contrário. Ele sempre teve a unidade com o Pai. E ele vai sentir isso no momento em que o Pai o abandona. Aí ele sentiu. Então ele experimentou o que nós experimentávamos sempre. O que eu experimentava, e daí não haver felicidade. Aleluia. Glória ao Senhor. Quem não se rende ao fracasso, vai em busca de solução. Quem não se rende ao fracasso, porque o ser humano normalmente se acostuma com o fracasso. E tanto experimentar fracasso, ele se acostuma com o fracasso. Aleluia. Veja que quando Yehoshua teve aquela experiência de fracasso quando foi guerrear contra aí, ele não se acomodou, disse, não é possível isso, Senhor, viramos as costas para os nossos inimigos. Ele não estava acostumado com fracasso. Não é assim mesmo, quando o Senhor quiser. Ele não fez isso. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Mas é assim mesmo. Aí o outro que vai consolar, você tem que ter, é isso mesmo, você se conforme, se console com este mal, se conforme, porque é assim mesmo. Ele está acostumado com fracasso, vai consolar o outro com o quê? Fracasso consola ninguém? Aleluia. Quem não se rende ao fracasso, vai em busca de solução. Procura um mestre. Você não precisa que ninguém chegue para você, mas é assim mesmo, você tem que ficar acostumado. Não precisa disso. Então, olha, eu preciso de um mestre, eu quero que você me ensine a resolver o problema. De palavras vãs, a televisão já está cheia. Não seja mais um. Diga para ele ou para ela. Aleluia. Procure um mestre. Quem não se acostuma, quem não se rende ao fracasso, vai em busca de solução. Procura um mestre e se esforça para reter o ensino e praticá-lo. Esse é o problema da maioria. O mestre do Senhor Yeshua, quem foi? Quem foi? O pai dele. Aleluia, que pai, hein? Se ele é o teu pai também, você não vai viver fracassando. Palavras do Senhor Yeshua. Quando nós falamos algo, temos que mostrar que foi o Senhor Yeshua que falou. Se alguém perguntar, porque às vezes você fala, a pessoa nem pergunta onde é que está escrito. Não? Porque nem saber. Louvado seja o nome do Eterno. Ele diz assim: na verdade vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, por si mesmo, de si mesmo, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Filho imitando o pai. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. Isso significa pureza. Um pai, para mostrar ao filho tudo o que faz, ele tem que viver como?
para não ocultar nada. Como é que deve ser a vida desse pai? E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Filho imitando o Pai. E o ensinamento do Senhor está claro. O Senhor fala para os seus súditos, para os componentes da nação que ele formou. Deu a constituição para essa nação, para que cada um viesse a agir de acordo com os ensinos dele, a doutrina dele, a Torá dele. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão aonde? No teu coração. É o seu assunto do dia. Dela falarás. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te. Na hora que você está deitado, não vai ficar pensando nas palavras dos perversos, dos ímpios, das trevas. Não, está pensando na palavra do Altíssimo, está meditando. Deitando-te e levantando-te. Seu primeiro bom dia é para quem? Para quem? É assim que você faz quando acorda, suas primeiras palavras são dirigidas para ele. Aleluia. Deitando, levantando-te, não? Andando pelo caminho. Em casa, sentado em casa. Muito bem. A importância da oração. Eles viam o Senhor Yeshua orando sempre. Quando ia fazer alguma coisa, ele dava ações de graças. Deixou o exemplo para nós, para que nós o imitemos. Vamos agora ao 4.6 daquela listagem que nós fizemos para os irmãos, que foi passado na escola bíblica do 1 dos 5, 4.6, que é atitude para com as riquezas. Vamos a Matitial, capítulo 6, versículos 19 a 21. Capítulo 6, versículos 19 a 21. É o item 4.6. Atitude para com as riquezas. Vamos ler juntos, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21. 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque os ladrões não podem penetrar no céu. Por isso é que Satã foi expulso de lá. Lá não tem ladrão. Porque versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Coração aí no sentido do espírito, alma. Que os pensamentos, os sentimentos fazem parte da alma. Onde é que está a sua mente agora? Em que ou em quem está a sua mente agora? Você está presente aqui mesmo, corpo, alma e espírito? Ou está voando? Não, amanhã, segunda-feira, vou... Controle de si mesmo. Seu coração, sua mente, seu sentimento vai estar no seu tesouro. Porque aqui diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui nós temos esta palavra, não vou fazer muitos comentários, porque não há necessidade. A leitura por si só já é suficiente. Mas, comentário aqui, vamos aí.
Nós temos dois tipos de riquezas: as riquezas reais e as riquezas ilusórias. As riquezas reais, nós temos aí, vamos ver primeiro as riquezas reais. Tem várias, né, riquezas materiais, riquezas espirituais. Podemos fazer uma análise de nós mesmos. Claro, quando nós estamos estudando, nós estamos fazendo uma análise de nós mesmos. Note que os discípulos, eles faziam essas análises, pensavam: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Por que nós não podemos fazer esta obra? Uma pergunta que eles fizeram. E o Senhor disse: por causa da... Não? Vamos ver a resposta aqui, para nós não darmos uma resposta imaginada. Era um caso grave, difícil, não tinha médico que respondesse à expectativa, nem os discípulos puderam fazer. Então o Senhor Yeshua vai falar para ele, quando eles fizeram a pergunta: por que não podemos nós expulsá-lo? Era um espírito maligno. E aí tem traduções que dizem que era lunático, diz que era problema de efeito da lua, o outro diz que ele era um sonâmbulo, o outro diz que ele era epiléptico. Tem várias ideias que passam através das versões. Sonâmbulo, porque o sonâmbulo é aquela pessoa que caminha e nem sabe que está caminhando. Ele acorda, ele levanta dormindo e faz até algumas coisas dormindo, mas ele não tem consciência. E por isso é que diz que aquele menino era um sonâmbulo, que ele levantava, imaginaram isso, que ele ia para dentro do fogo, ia para dentro da água. Pensamentos humanos. Vou dizer: é epilepsia. Não, é aquela lunática, é de acordo com a lua. Mas aqui a Escritura diz que era um espírito maligno. Médico, podia resolver o problema? E quantas pessoas estão aí nas mãos de exploradores, sabem explorar esses problemas, né? E não dão solução, mas sabem explorar o problema para obter lucros com seus negócios. Aí vai dar lucro para a indústria farmacêutica, né, que produz essas drogas, quando se trata de epilepsia. São nomes dados. Note que eles não têm solução para os problemas. Dão nomes a certas enfermidades, mas quando não tem nome, ele vai dar: isso aí é síndrome do pânico. Mas como é que resolve o problema? Então, queridos, é de grande manifestação de sabedoria identificar, e não só identificar, mas a primeira providência para resolver um problema é identificar, equacionar o problema, para poder resolvê-lo. Então, você vê que o Senhor Yeshua, ele sabe resolver, ele sabe dizer qual é o problema. Aleluia! A resposta do Senhor Yeshua para eles qual foi? Por causa da vossa pequenez. Porque o homem que tem emuná, ele torna-se um gigante. Mas o que não tem emuná, as ações dele vai ser de acordo com a emuná que ele tem. Ele vai demonstrar a sua emuná pelo que ele faz. Em quem ele confia. Ele vai demonstrar isso com as suas ações. Por causa da vossa pequenez de emuná. Porque em verdade vos digo que se tiverdes emuná, olha aí, se tiverdes emuná, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E? Pois é. Tem alguma coisa que você não consegue resolver? Onde está o problema? Muito bem, queridos. A oração. Por isso, quem crê? Quem crê? Ora. Você nunca vai ver uma pessoa que não tem emuná colocando oração como prioridade.
na sua vida. Ela não confia no Senhor. Como é que você quer que ela ore? Aleluia. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver aqui riquezas que só podem possuí-las aqueles que são realmente do reino. E nós estamos num trabalho. Não esquece que nós estamos num trabalho de edificação da idade do Senhor com a visão da unidade, para que esse pessoal que tem esta visão, esse entendimento, tenha os elementos que expressem o Senhor. Não adianta você ajuntar bilhões. Eu posso querer que Elon Musk, por exemplo, expresse o Senhor Yeshua? Mas tem gente, não, Elon Musk, ele não tem a riqueza que eu tenho. Ele não pode fazer o que eu posso fazer. Ele não pode entrar onde eu posso. Ele é o homem mais rico do mundo, do sistema aí, está falando. Mas ele não tem a riqueza que eu tenho. Aleluia. Para eu dizer isso, eu tenho que saber o que é que eu sou, o que é que eu tenho, quem é o meu pai. Não é porque eu não estou desprezando, ele se esforçou, lutou, um homem inteligente, ajuntou bastante, conseguiu. Não vou desprezar a pessoa, mas entre eu e Elon Musk, se ele quiser aprender o que eu tenho para ensinar para ele, ele pode ter. Né? Agora ele vai ter as riquezas que eu tenho e mais do que eu não vai ter. Mas Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 9. Aleluia. A Escritura diz que o Senhor, sendo rico, e Yeshua, sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza enriquecesse a muitos. Bota o Senhor Yeshua, Elon Musk. Aleluia. Qual dos dois você está seguindo? Está admirando? Aqui em 1 Coríntios, nós temos aí capítulo 1, versículo 1 a 9. Eu vou ler aqui alguns versículos. No versículo 4, Shaul diz assim: sempre dou graças ao meu Elohim por vós, pelo Hesed de Elohim, que vos foi dado em Yeshua o ungido. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Que fora dele ninguém tem riqueza nenhuma. Em toda palavra e em todo o conhecimento. Tem crente que você encontra com ele, você até fustiga ele para ver se sai alguma coisa de dentro dele que esteja relacionado com o céu. Para ver se ele diz algum texto, alguma palavra que saiu da boca do Senhor, que ele deu valor e colocou para dentro dele. Mas você, por mais que você force, não sai nada. Porque nada tem de Elohim nele. Então, não pode sair de dentro dele nada de Elohim. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Pode sair ira, fumaça, não é? Espumar de raiva, mas não sai nada do Senhor. O versículo 7 diz o quê? Diz, de maneira que nenhum dom vos falta. Crente que não tem nenhum dom, qual é a riqueza dele? Uma igreja que não tem nenhum dom. Dom espiritual, riquezas celestiais. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de Elon Musk.
Manifestação de quem? Esperando a manifestação de nosso Senhor Yeshua, o ungido. A igreja rica é a igreja cujos componentes estão esperando o Senhor Yeshua, enriquecido dos dons espirituais e ministeriais. Lucas capítulo 12. Dons, riquezas ilusórias. Não é? Serve para alguma coisa, mas quem vive preso a isso está vivendo de ilusão. Porque eu não vou poder fazer o comentário que eu gostaria de fazer, mas aos poucos a gente vai passando e os irmãos que estão esperando o Senhor Yeshua retornar vão armazenando, não é? Vão enriquecendo e mandando riqueza para o céu. Capítulo 12, o Senhor Yeshua fala aqui a respeito de um assunto. Um homem gritou do meio da multidão: Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Olha só, onde é que estava o coração dele. Ele estava cobiçando o que o irmão dele tinha. E ainda fala: meu irmão não me dá nada. Não reclama. Muito bem. O Senhor então falou aqui a respeito deste homem. No versículo 13 é que está essa expressão: disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Olha que lição extraordinária, né? Saber qual é a sua missão, o que ele pode estar envolvido ou não. Cheguei para uma coisa dessa, falando para um crente que não tem sabedoria nenhuma, ele vai querer se meter nas questões, dizer: não, porque você tem que fazer isso, você tem que ajudar o seu irmão, tem que fazer. Aí ele vai: mas você tem autoridade para isso? Quais são os artigos de leis que a pessoa vai utilizar? Ela vai utilizar o sentimento dela para dar suas opiniões. Por outro lado, ela tem autoridade como juiz para... Você tem que fazer isso porque a lei obriga. Não é opiniões, não é julgar o outro, achar que o outro... Não, porque você é mesquinho. Já saiu da boca algo. Mas essa palavra está de acordo com que lei? Código Civil? Ela está penalizando a pessoa de acordo com o Código Penal? Qual é o artigo que ela está transgredindo para ser julgada desta forma? Então, temos que ter cuidado com o que a gente fala. Aleluia? Se vier para mim algo que não compete a mim julgar, eu não vou julgar, nem vou omitir opinião alguma. Posso até orientar a pessoa, dizer: isso aí não é causa para mim. Isso aí você tem que ir a um juiz, entrar com um processo, fazer um requerimento de acordo com a lei Chaucer e tal. Não é uma causa para ser resolvida na igreja. A causa não é da igreja, não é da idade do Senhor. Mas para fazer isso, a pessoa tem que amar o Senhor, respeitá-lo, saber suas limitações, não é? Saber o que pode, o que deve. Às vezes, você pode fazer, mas não deve. Bom, vamos aqui, porque senão eu vou entrar em outra esfera. O Senhor Yeshua responde, então, depois, mas disse: homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aí está o segredo do que o Senhor vai falar, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que ela possui. Mas a maioria dos seres humanos na Terra não percebe isso aqui. A maioria reclama porque não tem isso, não tem aquilo, não agradece pela vida que tem. Ela usa aquilo que tem
para reclamar, para se queixar, para jogar um contra o outro, para fazer guerra uns contra os outros. O uso da vida que ela está fazendo. E vai dar conta disso. Então, vai colher depois. Aí ele vai propor aqui um machal, uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E diz: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma. Quer dizer, ele está pensando nisso depois que ele fizer. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Era o projeto dele. Mas Elohim lhe disse: o quê? Louco. Esta noite te pedirão a tua alma, te pedirão a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Agora você vai comer, descansar, deitado eternamente na sepultura. É isso que vão cantar? Assim, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Elohim. A vida. A palavra que foi traduzida por vida aqui, Haim, aí na verdade essa palavra está no construto Haie. Haie Ish, a vida de um homem. Vida, quer dizer, a existência de um homem. Essa palavra também é traduzida por saúde. Haim, a saúde de um homem. Guarda isso, meu querido. A saúde de um homem não consiste nas suas muitas fazendas, nos seus muitos poderes aquisitivos. Se fosse assim, a mãe do ex-presidente Collor, por exemplo, ficou hospitalizada, internada no hospital samaritano, na época era o mais, né, oferecia mais condições, lá numa máquina o tempo todo, esperando para ver se passamos os meses, né, lá na máquina, respirando por máquina, que dinheiro tinha, claro, nós pagávamos tudo. Porque na época ele era presidente. E esse luxo que é pago por nós. Mas, por fim, por causa das muitas despesas, resolveram desligar as máquinas. Ela já estava morta. Mas o comércio, não, está entrando dinheiro, não, está viva. E a máquina? Está caindo grana no cofre. Então, o fole. Mas dinheiro não dá vida a ninguém. Não dá saúde a ninguém. Ilude muita gente. Eu fui lá, o médico fulano de tal, paguei uma consulta, aquela ilusão do status. E muitos pobres das pessoas que acham que isso é... Mas resolveu o problema? O Senhor Yeshua não tira pedaço de ninguém. Ele cura. Aleluia. Nunca li na Escritura que o Senhor mandou tirar uma perna porque estava com gangrena. A ciência do Senhor é ciência. Nele repousam todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, queridos, essa aí é a riqueza ilusória.
porque dá uma sensação de bem-estar, né? Dinheiro. Mas vida, saúde, não é dinheiro. Alento, respiração. Quanto se paga pela respiração, pelo alento? E também pode ser traduzido por mantimento, sustento. Os homens que estão nas trevas e não conseguem enxergar é que são iludidos. Porque o Senhor Yeshua, inclusive, fala sobre isso. Como ele fala, no momento certo, nós vamos colocar isso para os irmãos. Vamos a Timóteo, capítulo 6. Timóteo, capítulo 6. Timóteo, capítulo 6. Guardando, meu querido, trabalhar, ter o seu sustento, não ser uma pessoa dependente dos outros, isso tudo é conquista. Mas devemos estar atentos para que o nosso coração não seja arrebatado, para deixar de confiar no Senhor, para confiar em riquezas. Porque isso aí, quem foi arrebatado por isso já está perdido. Timóteo capítulo 6, versículo 17 a 19. Timóteo, primeira, porque a segunda só tem 4 capítulos. Aleluia. Não, é tudo um momento para a gente tirar dúvida, passar, não é? Aleluia. Nem todos sabem, mas a gente que se familiariza com a Escritura, a gente não. Claro, eu tenho que dizer, evidentemente, que muitas pessoas não sabem. Capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, soberbos, arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Elohim, que abundantemente nos dará todas as coisas, para delas gozarmos. A riqueza pode nos dar todas as coisas? Que faça o bem, enriqueçam em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Porque às vezes quando a gente fica... Nós temos experimentado isso, quando a pessoa cria um pouquinho de asa, ele esquece de tudo, esquece os irmãos, despreza os irmãos, que tanto lutaram por ele, por ela, em oração. Conseguiram uma coisinha, pronto, agora ficaram arrogantes, soberbos, não precisam mais dos irmãos, nem conhecem. Sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar o quê? A vida eterna. Mas, de qualquer forma, a gente conhece a pessoa, muitas vezes a pessoa não percebe porque não está vendo quem é a pessoa de fato. Com o tempo ela vai ver, porque aquela aparência de humildade, aquela aparência de cordialidade, aquela aparência de bom trato, está ocultando o que muita gente não pode ver. Quer dizer, é quando surge a oportunidade que a pessoa de fato vai se manifestar. Ela vai dizer quem é ela de fato. Isso é uma experiência de vivência. Então, queridos, riquezas reais e riquezas fictícias. Em Risaione, capítulo 3, nós temos aqui, encerrando esta meditação sobre este assunto, sobre riquezas duráveis, riquezas perecíveis, e os dons ricos, né? Não que enriquecem realmente e são bênção para a vida dos irmãos, né? A oração, é aquele irmão que tem sabedoria, tem emuná, né? Tem os dons, né? Operação de milagres, riquezas que o mundo não tem, só a idade do Senhor possui essas riquezas. No capítulo 3 de Risaiô, aqui temos, no capítulo 14 ao versículo 22, expressões do homem e também do Senhor. E ao mensageiro da idade que está em Laodiceia, escreve isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Elohim.
eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quisera que foras frio ou quente, que você fosse definido. Hoje o pessoal fala de ficar em cima do muro. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja bem que todos nós que eu digo, crendo que todos nós estamos no corpo do Senhor Yeshua. E aí é aquele espinhozinho que começa a causar incômodo, não é? E que a gente quer tirar fora. Quer dizer, o Senhor vai vomitar isso. Vomitar-te-ei da minha boca. A Escritura não tem meio termo. Não tem, não, vamos falar assim não, porque a pessoa vai ficar ofendida. Crente ofendido com a palavra do Senhor? Crente que se ofende? Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E nem sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Essa questão de ver. Às vezes a pessoa não vê o seu próprio estado, não vê a miséria em que ela vive. Como é que ela está indo? Para onde? Aleluia. Rico para o mundo. O armário está cheio de ternos, de sapatos, vestidos, não é? Cheio. Mas com que roupa vai chegar diante do Senhor no céu? Aleluia. Qual é a roupa? Esse homem aqui dizia que ele era rico, que não tinha falta de nada. O Senhor disse para ele, você não sabe que nem é um miserável, um desgraçado, nu. Se morrer do jeito que ele está, você não chega diante do meu Pai. Aleluia. Mas o Senhor avisa. Mas ainda tem aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que não tem ouvido para ouvir a verdade. A mente dela não se prende à verdade. Então, queridos, esses são comentários para nós observarmos o valor do ensinamento do Senhor Yeshua, que nós temos que parar, pensar, meditar, colocar para dentro e meditar e ver o nosso estado. Ele está falando, ensinando para os seus discípulos. Eu sou um discípulo do Senhor Yeshua. Vamos ao item 4.7, que é a lâmpada. Note que nós terminamos aí. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, ouvir. Quem tem olhos para ver, que veja. Porque aquele homem, ele não via o seu estado. Ele via os seus bens materiais, terrenos, que o projetava na sociedade e o iludia, pensando que era alguma coisa. Tu nem sabe que tu é um desgraçado, miserável, pobre. Tu não está consciente do teu próprio estado, homem. Uma coisa é a pessoa pensar de si mesma, outra coisa é ouvir o que o Senhor diz a respeito dela. Já o outro, que era estigmatizado, desprezado, que era tido por pobre, mas tu és rico, diz o Senhor Yeshua. Mas tu és rico. Coisa, né? Aleluia. Muito bem. Item 4.7, a lâmpada do corpo. Vamos a Matitiarro 6, 22, 23. 6, 22, 23. Estamos estudando o livro de Matitiarro. E não podemos correr. Podemos? Um assunto como esse a gente tem que ouvir, guardar e cristalizar. 22 e 23. Que diz o 22? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será
tenebroso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Luz. Observe, aquele homem, o líder da igreja de Laodiceia, o líder da igreja de Laodiceia, como é que estava o corpo dele? Como é que estavam os seus membros, os seus seres, o seu corpo? Como estava? Na luz ou nas trevas? Ele conseguia se enxergar? Não conseguia. Ele estava iludido. Então aqui, eu vou ler esse mesmo texto aqui em Lucas, capítulo 11, versículo 33 a 36. Quando ele fala sobre a candeia. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples ou mau, também todo o teu corpo será luminoso. Se o olho for bom, não é? Se o teu olho for simples, se for bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Aí vem, vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, ou não tendo trevas em parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia se alumia com o seu resplendor. Se acende uma candeia na sala, hoje é uma lâmpada, toda a sala fica iluminada. A candeia do corpo são os olhos. Agora, como são os teus olhos? Como é que você olha? Como é que você vê? Você bota para dentro de você pelos olhos. Você bota para dentro de você pelos ouvidos. E muitos não cuidam disso. Outro texto, como é que você vê? Como é que você vê o bem e como é que você vê o mal? O que é bem para você e o que é mal para você? Aqui em Ishaiah, capítulo 5, a importância disso, para que você tenha prudência. Porque quando você faz uma apreciação, faz uma avaliação, você está fazendo a avaliação de acordo com a luz que você tem. Você olha, avalia, deseja ou não. Mas aí tem o desejo. O seu desejo, ele é alimentado por quê? Esse seu desejo está relacionado com o quê? Quando você deseja algo, em que você pensa? Ah, mas eu não posso desejar isso porque a palavra do Senhor me proíbe de desejar isso. Mas os seres humanos no mundo vivem para os seus desejos. Não quer nem saber se aquilo é aprovado ou não por Elohim. Se é bom ou não para ele. O que é bom para ele? O que é bom para ela? Como é que ela avalia isso? O que é bom e o que é mal? Aqui em Ishaiah, capítulo 5, no versículo 20, já acharam aí? Leiam, por favor. Ah, mas isso é tão bom. Mas é tão bom por quê? Porque satisfez
o corpo, os desejos que ele não consegue controlar, que ela não consegue controlar, ela é dominada por esses prazeres que a conduz, inclusive, a agir em desacordo com a Torá? Como vai uma pessoa viver em unidade com Yahová, transgredindo os seus mandamentos? Que por desprezo a Elohim, a pessoa não quer nem saber o que, é que o Senhor disse para fazer ou não fazer. Ele despreza o Senhor. Ele não quer saber de mandamentos. Isso é um prato cheio para os pregadores que querem manter as pessoas dominadas e não querem que as pessoas conheçam a verdade. Porque eles querem ditar as normas e manter as pessoas... Multidões. Mas aqui está escrito: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz. Da escuridade ele chama de luz, que ele quer ficar no escuro. Quando é que uma pessoa quer ficar no escuro? Quando é? Ela chega a quebrar a lâmpada para ficar debaixo do poste. Não? Ele não quer que ninguém veja o que ele quer fazer ali. A humanidade caiu tanto que antigamente era assim, tem que estar no escuro. Mas hoje o descaramento do ser humano é tão elevado que não quer nem saber se tem alguém vendo. É no meio da rua mesmo. E ainda diz que houve uma evolução. Porque nas trevas, qual vai ser a avaliação que vai ser feita? Não, mas é assim mesmo. Mas o jovem é assim mesmo, isso é coisa dos adolescentes, coisa de... Quer dizer, fazer tudo errado é coisa do adolescente. Os pais não têm moral para corrigir. E aí tudo é normal. Louvado seja o nome do Altíssimo. Agora, o pai que ama, corrige. A mãe que ama, porque quem ama vai instruir. Quem ama. Quem não ama, pode deixar viver de qualquer jeito. Aos que o mal chamam bem, ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. E faz do amargo doce e do doce amargo. Muito bem. Como você, no nosso caso, como é que você vê o mundo? Bom ou mal? Não, pastor, mas tem coisas boas no mundo, sim. Isso que sai da boca de crentes. Uma pessoa que não é, que não diz que é crente, não é uma pessoa fingida? Não, eu não sou crente, eu não creio. Eu prefiro lidar com essa pessoa do que lidar com uma pessoa que diz que é crente e é essa coisa que a gente tem visto. Aleluia. A verdade. Que existe o ateu prático e o ateu teórico. Quem é o ateu teórico? É aquele que diz que não crê, mas na hora do aperto ele vai gritar. Um ateu prático é aquele que diz que crê e anda na terra como se Elohim não existisse. Elohim não se mete nos negócios dele. Eu tenho que separar a religião do trabalho. Religião do trabalho? Onde é que está escrito na Bíblia que o projeto em execução de Elohim é religião? Os comerciantes fizeram isso, transformaram em religião. Mas você não encontra na Escritura a palavra religião. Introduziram 5 palavras, foram introduzidas, porque traduziram assim, mas a palavra não significa isto. A religião verdadeira, isso é falso. Isso é falso. A devoção verdadeira, quer dizer, a pessoa que de fato respeita Elohim, fará isto.
ação. Religião é uma falsidade ideológica empregada pelos homens para enganar a humanidade. O Senhor não criou nenhuma religião. Aleluia. Então, queridos, encerrando aqui, como você vê a Escritura? Quer dizer, eu tenho que ver o mundo como Elohim vê. Como é que Elohim fala do mundo? Ele diz o quê? Que é para amar o mundo? Não. Ele diz, não ameis nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, olha, é a primeira coisa que entra, concupiscência dos olhos, para satisfazer os desejos da carne. A concupiscência da carne, a soberba da vida não são do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa com suas paixões e concupiscências, seus desejos. Mas aqueles que fazem a vontade de Elohim permanecem para sempre. Então, eu que sou filho de Elohim, tenho que ver o mundo como ele vê. Estou unido a ele. O Senhor diz, não sois, porque você não são, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo odeia vocês. Como é que você vê a Escritura? O que é que a Escritura é para você? Você pode fazer uma avaliação disso. Eu conheço muitos crentes que a Bíblia é a palavra de Deus, dizem eles. Aí quando você vai falar, não, mas isso aí não... Quer dizer, a palavra que eles chamam de Deus, aí você pergunta, quem é o seu Deus? Porque o Elohim, que criou os céus e terra, ele disse isso aqui. Ele falou isso aqui. Isso aqui não serve para você? Aí, não, porque não... É a mesma coisa, nós estamos no tempo da graça. Aliás, é uma pergunta que foi feita aqui que eu vou responder hoje. Uma palavra assim. Tempo da graça. Aí você pergunta para você, onde é que está escrito? Isso que você está falando. Ah, não, você tem que me mostrar onde é que está escrito isso. O que é tempo de graça? O que é isso? Foi inventado, essa frase foi inventada para querer justificar a rejeição à Torá de Jeová. A doutrina de Jeová, que o Senhor Yeshua não vinha para destruir a Torá. Eu não vim para anular a Torá. Eu não vim para desobedecer a Torá. Eu vim para cumprir. E ele diz, até que os céus e a terra passem, nenhum iode passará da Torá. Isso dito pelo Senhor Yeshua. E hoje as pessoas que dizem que crêem no Senhor Yeshua detestam a Torá. Estão crendo em quem? Como é que elas veem a Torá? O que é que está entrando nas pessoas? Aleluia. Bendito seja o Eterno. Quem anda nas trevas vai chegar ao Senhor Yeshua? Não chegará. Quem ama a mentira vai chegar ao Senhor Yeshua? Ele é a verdade. Ele é a luz. Como que uma pessoa está andando nas trevas vai chegar à luz? Ah, mas a luz a gente vê de longe. Que tipo de luz? Com que tipo de olho? Olho físico é uma coisa. Você vê o seu interior com os olhos físicos? Pode ver? Não pode ver. Para você se ver, você tem que ter sentidos espirituais. Aleluia. É o que você está colocando para dentro de você. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo, todo o compartimento do teu corpo, você está botando luz para dentro de você, você vai enxergar os seus órgãos internos, vai perceber. Isso eu já tenho falado várias vezes aqui para os irmãos. Aleluia. Muito bem, vamos a como é que você vê a palavra do Senhor?
Já mostrei para os irmãos o que está escrito em Michelei, capítulo 6, versículos 20 a 23, não já? Michelei, capítulo 6, versículos 20 a 23. Michelei, Provérbios. Michelei Shlomo, capítulo 6, versículos 20 a 23. O que está escrito no 20? Aí, quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Aleluia. Agora, se você tem outro pai que chega para você, não, mas nós não estamos no tempo da lei, não. Você olha, fora do meu caminho, você não é o meu pai. Meu pai não é idiota. A palavra do meu pai é a verdade. Eu coloquei aqui para a irmã na escola bíblica passada, né, quando eu falei, o Senhor Yeshua disse, a tua palavra é a verdade. A verdade deixa de ser verdade? Quando? Verdade relativa? Que é isto? Os homens do mundo estão tão acostumados com mentira, porque eles criaram essa expressão, verdade relativa. Porque eles não conhecem a verdade. Eles sabem que a verdade, para eles, tem que ser de acordo com as circunstâncias. Então, tem que usar a linguagem na qual eles estão inseridos. Já o Senhor diz, eu sou a verdade. Muito bem. Não, filho meu, não, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Quem é a tua mãe? Pois é, aí dá. Ata-os perpetuamente. Olha só. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Por quê? Olha só, queridos, porque o mandamento é uma lâmpada e a Torá é uma luz. Quem não anda segundo a Torá está caminhando em quê? O Senhor Yeshua fala, aquele que caminha nas trevas, caminha sem saber para onde, porque está caminhando nas trevas. Como é que vai saber onde é que vai chegar? Como é que vai saber se isso vai dar uma coisa boa no futuro? O que é que eu estou fazendo de bom, de fato, para os meus filhos que estão ao meu redor? O que é que eu estou semeando para eles, inclusive ensinando para eles pelas minhas ações? Ele vê eu valorizar a Escritura de forma que ele me vê sempre debruçado sobre a Escritura? Meditando na Escritura? O meu falar é de acordo com a Escritura? O que é que ele vê em mim? O que é que os meus amigos estão vendo em mim? Qual é o assunto que eu trato com as pessoas que eu chamo de amigos? Se na hora que eu estou com eles, eu mantenho nas trevas e longe da luz, porque eu não quero falar sobre a luz, porque eu tenho vergonha. Eu amo esses amigos? Aleluia. Encerrando, eu quero deixar aqui para os irmãos um mandamento que é, aliás, é um versículo que é muito conhecido, Salmo, o Terrilá 119, versículo 105. Esse todos nós conhecemos. O que é que está escrito ali? Luz para os meus caminhos. O que quer dizer isso aí? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, eu estou dizendo, se eu pego esse texto e recebo e guardo no meu coração, e eu cito esse texto para as pessoas, agora imagine, eu cito esse texto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Uma pessoa me vê eu citando esse texto, mas ele vê pelas minhas ações que eu estou expressando trevas.
com mentira, com engano, com malícia, com inveja deste ou daquele, desejando o mal, me sentindo mal quando o irmão prospera, me sentindo alegre quando ele tropeça e cai. Isso é trevas. Digo que sou crente, mas tenho vergonha de que as pessoas saibam que eu sou crente. Não quero, não. Essa pessoa é falsa ou verdadeira? Lâmpada para os meus pés. O que é que eu estou dizendo? Quem guia os meus pés é a tua luz. Teu mandamento. Se o teu mandamento diz não, meus pés não irão lá. É isso que esse texto está dizendo. Luz para os meus caminhos, luz para a minha conduta. Se a tua palavra diz sim, ainda que todo mundo se volte contra mim, eu direi sim para a tua palavra. A minha conduta é de acordo com a tua verdade. E não de acordo com o mundo, para satisfazer este ou aquele. É isso que o mandamento quer dizer. Lâmpada para os meus pés. Os meus pés caminharão à tua luz. E aí entra uma questão. Por que o mundo não chega ao Senhor Yeshua? Porque ele está andando nas trevas. O mundo é trevas. Ele enche o homem de quê? Tudo que você ouve de rádio, televisão, tudo que vai transmitir para você é o quê? Porque o mundo é trevas. Por que os crentes são tão fracos, medrosos? Não tem coragem de colocar em prática o que o Senhor ensina? Porque eles vivem ouvindo o mundo. Porque se eles ouvissem o Senhor, ele se transformaria como os discípulos do Senhor se transformaram. Olha em que Quefas se transformou. Olha em que Ohanan se transformou. Olha lá, Haná, porque guardou a palavra do Senhor no coração, ela creu. Foi a primeira mulher a anunciar o Mashiach, Haná, com 84 anos de idade. Ela tomou aquela decisão porque ela cria. Shimeone, aquele ancião, foi o primeiro a anunciar o Senhor Yeshua, apresentando diante do sacerdote que estava apresentando a criança. Mas quem declarou que ele era o filho de Elohim foi Shimeone. Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E quando você toma essa decisão, você tem que estar preparado para as reações que virão. Mas as suas reações vão beneficiar as pessoas que vão ver você e vão ver daqui a pouco a diferença entre vocês e eles. O centurião bateu no peito quando viu o Senhor Yeshua pendurado no madeiro e que viu o que estava acontecendo, disse verdadeiramente esse Senhor era o filho de Elohim. Conduta do Senhor Yeshua, mesmo pendurado no madeiro, a dignidade, a grandeza, ele glorificou o Pai. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Você coloca a palavra do Senhor para dentro de você, o que é que você está fazendo? Você está se iluminando para se transformar em luz. Na próxima escola bíblica nós vamos avançar mais um pouco sobre essas belezas que o Senhor Yeshua ensina para nós. Ele quer que nós o imitemos. Ele é luz. E ele diz para os seus discípulos, num determinado momento, ele diz isso: vós sois a luz. Que maravilhoso, não? Na tua luz, veremos a luz. Só quem chega à luz é quem é conduzido pela luz.
Por isso que o Senhor Yeshua disse para os Yehudim: vocês são mentirosos, vocês não creem em Moshe. Vocês estão dizendo que creem porque dá status para vocês. Mas vocês não creem nele, porque se vocês crescem nele, vocês creriam em mim. Porque de mim, falou ele, vocês estão dando nas trevas, por isso que vocês não chegam a mim. Mesmo vendo ele. Mas as trevas estavam dentro deles. Os líderes religiosos os afastaram da luz. Estavam vivendo de tradições. Por isso que eles acautelai-vos da doutrina dos perushim. Ame a você mesmo. Ilumine-se e transforme-se em luz. O Senhor te abençoe. Nós vamos encerrar a reunião agradecendo ao Senhor. Essa pergunta aqui, que já foi respondida, estamos no tempo da graça. Eu já dei até uma resposta. Onde está escrito isso? O pessoal recebe uma frase e guarda como se isso fosse uma frase relacionada com o reino de Elohim. Como se o resto do Altíssimo só tenha funcionado a partir da vinda do Senhor Yeshua. Se na verdade que o resto do Altíssimo se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Não quer dizer que esse resto só se manifestou porque o ren ou resto são duas palavras que muitas vezes traduz por graça. O resto tem outros significados e até muito mais aprofundados. O ren, graça, favor. É quando o Senhor concede aos homens o favor dele, quando ele mandou o seu filho para dar ao homem a oportunidade de retornar e entrar no seu reino, mas tem as ordenanças, tem as exigências para essa entrada. Eu não vou comentar, porque já ensinei isso aqui para os irmãos, mas o assunto aqui, estamos no tempo da graça. Se uma mulher trair seu marido, com sexo com outro homem, e se arrepender, e pedir perdão ao marido traído, desse modo ele pode tomar de volta a mulher por esposa. No reino de Elohim, não. Porque isso aí é uma pergunta que não pode ser... Eu não sei qual foi... Divorciaram-se. Depois ela saiu, casou-se com outro. Eu não sei, é uma pergunta, é uma colocação que requer. Mesmo que tenha se casado com outro, o outro morreu, ou se separou dela, divorciou-se, ela pode voltar para o primeiro? Não pode. Mesmo porque no reino de Elohim o pecado de adultério é punido com pena de morte. Adulterou, morte. Então, como é que uma pessoa que adulterou, foi executada, pode voltar para o marido? Ou o homem que adulterou, os dois têm que serem mortos. É o reino de Elohim. Não é questão de sentimento. Mas eu acho, isso não é questão de sentimento. O reino é de Elohim. As almas são dele. Ninguém altera isso. Tanto que lá está escrito, Yohanan escreveu, se você vê o seu irmão pecar, que não é um pecado para a morte, você deve orar por ele. Orar e orar, orar primeiro. E falar com ele, fazer o possível para ver se ele cai em si, admite o seu pecado, confessa o seu pecado e vai retornar para o Senhor. Desde que ele tenha cometido um pecado que não seja para a morte. Batsheba poderia voltar para Urias? Não podia. Davi fez de tudo para que ela voltasse. Mandou chamar ele da frente da batalha, mandou que ele fosse para casa, e ele, por uma questão de hombridade, de caráter, de dignidade, não vou comentar aqui com os irmãos, ele não foi. Porque os seus amigos, os seus companheiros estavam na guerra. Como é que ele ia para casa agora? Desfrutar de prazer se os seus companheiros estavam na guerra. Por outro lado, há normas que o Senhor estabelece para uma pessoa que vai para o combate, tem regras estabelecidas para que a pessoa possa estar nesse combate.
a fim de que ele não contamine a tropa. Tem que ter medidas estabelecidas pelo Senhor. Então, se ele tivesse ido para casa, ele não poderia depois voltar logo em seguida para o combate. Então ele não foi. Aí Davi, vendo que ele não foi, o que é que ele fez? Procurou embriagar Urias, para que Urias, embriagado, perdesse o sentido. Então ele estava querendo se livrar do problema. Quer dizer, se ele vai para casa e tem relação com ele, então a criança que vai nascer, todo mundo ia pensar que era de Urias. Mas o Senhor fez com que Urias não fosse para casa. Mas ele queria ocultar o seu pecado. É um abismo chamando outro abismo. E num outro momento eu posso até comentar isso para você ver a grandeza de Urias. Não foi, então ele mandou um bilhete para Joás para que pusesse Urias na frente da batalha, a fim de que ele fosse alcançado pelas flechas do inimigo. E Urias morreu. O pecado ficou oculto, mas ele pensava que ia se dar bem. Mas ele mesmo depois diz o que aconteceu com ele. Ele não tinha alegria nenhuma, porque a mão do Senhor pesava sobre ele. A mesma coisa da pessoa que diz que é crente, não tem alegria nenhuma. Não tem gozo, não tem alegria, não tem nada. A salvação não é essa sequidão, não é essa aridez. Aleluia. Davi levou 1 ano. Não tinha conjunto tocando, nem banda tocando, nem conjunto, nem louvor que alegrasse o coração de Davi. E ele também não tinha condição de louvar. Porque o pecado dele estava lá. Ele sabia. E ele sabia que era a mão do Senhor pesando sobre ele, mas ele não confessou. Aí nasceu a criança. E ele sabia que era filho dele. Mas aí o Senhor tocou na criança. A criança adoeceu. E ele aí, quando a criança adoeceu, antes da criança adoecer, a criança já tinha nascido, e o Senhor mandou o profeta falar com ele, para que ele caísse em si e confessasse o seu pecado. Que apesar de que ele deveria ser punido, um pecado de morte, mas Davi era o juiz da nação. Quem iria condená-lo? Então, o Senhor, que é o justo juiz, está acima de todos os juízes, ele mandou Natã falar com ele, para que ele percebesse a tragédia na qual ele estava metido. Então, ele, para condenar os outros, até quando Natã contou aquela história, isso os irmãos conhecem, está lá no livro de Samuel. Esse homem é digno de morte. E Natã disse, tu é este homem. Aí ele vai falar, caso Batseba, Urias, você... Aí Davi, ele sentiu, disse, pequei contra o Senhor. E aí então, o navio que estava começando a dizer, tu não morrerás, tu não vais ser morto. O Senhor traspassou o teu pecado, como diz, eu vou morrer no teu lugar. E ele mandou o filho dele exatamente para poder resgatar todos esses casos. Mas porque tu fizeste isso, porque tem gente que pensa que vai pecar, é um caso como esse, nós estamos no tempo da graça. Quer dizer, o tempo da graça, se houvesse, é tempo de pecar, ocultar o pecado, está tudo certo. O Senhor cobrou de Davi. Ele disse o que ia acontecer com a casa dele. Aí ele vai ver um filho estuprando uma filha, vai ver um filho matando outro filho, vai ver um filho levantando-se contra ele para tomar o reinado das mãos dele, tudo isso por causa do pecado dele. Mas ele suportou. Ele suportou. Depois ele escreve os salmos relatando o seu estado, é o Salmo 51, o Salmo 32. Não é? Enquanto eu me calei, o meu moço se tornou em sequidão de estio. É o caso da pessoa que peca, que é ocultar o pecado, para ir, vai para onde? Vai tentar ir para os motéis, para o botequim, beber cerveja, beber vinho, para tentar amortecer o seu próprio cérebro, a sua consciência. Não? Está lá, a queimadura de Elohim, dia e noite. Ao invés de confessar o pecado, como ele diz, confessei-te o meu pecado.
a minha maldade não encobri, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Ah, mas tá, o Senhor é misericordioso. É, o Senhor é misericordioso. O mesmo Elohim que mandou destruir o mundo por água do dilúvio, ele não deixou de ser misericordioso. Então, queridos, é a lei do Senhor. Está lá, Devarim, capítulo 24. Lê ali alguns versículos. As normas são estabelecidas por ele, não são por mim. Ah, não, mas a gente tem que... Quem quiser andar com Elohim vai ter que fazer o que ele diz para ser feito. Não é a ideia de A, de B ou de C. Aleluia? Que o Senhor vos abençoe.